favoritismo é do time da casa, né? Como esperado já, Amazonas ali, com uma odd até interessante. Pois é, 2,14 A gente falar de Amazonas e Atletique, né? Duas equipes novatas, né? O Amazonas vai para sua segunda participação na Série B e o Atletique é a sua primeira na história, né? Estreando. O Atletique, ele é uma nova SAF, né? É um clube antigo, mas que ficou parado um tempão, voltou aí recentemente e vem numa crescente, assim como o Amazonas, né? Isso, o jogo é segunda às 7h30 lá no Carlos Amit, né? A casa do Amazonas em Manaus. Pois é, dois times que não estão nada bem, duelo de times da zona de rebaixamento, é o antepenúltimo contra o penúltimo. Vamos ilustrar isso aí melhor agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos tentar trazer mais informações. O Amazonas, que as duas equipes vêm de derrotas, né? O retrospecto do Atlético é ainda pior, velho, são 3 derrotas consecutivas da equipe de São João del Rei, né? Cidade histórica aí do Brasil. Mas tá tendo que mandar os jogos em Belo Horizonte, esse né? É o estádio lá tá numa reforma e aí... Isso acaba atrapalhando, né, o time. E o Amazonas, o fato de jogar no Carlos Amif, eu acho que é até melhor do que jogar na Arena da Amazônia também. O estádio é muito grande, né? A torcida, a média de público é baixa, então joga ali num estádio menor. Pois é. Amazonas, que está na 18ª colocação, então o Amazonas, né? Amazonas de rebaixamento. Isso, né? Exatamente, está ali em 18º. E o Atletique vice-lanterna. Demitiu o técnico, né? O Roger, que foi quem subiu e caiu aí com a última derrota. Vamos para os 6 pontos apenas, velho, o Atletique, 7 só o Amazonas, né? Bom, o Amazonas tomou 4 da Chapecoense, aí até tinha esboçado uma reação, né? Empatou fora com Volta Redonda e venceu o Operário em casa, mas aí já voltou ao normal, né? Tomou 4 da Chapecoense, aí empatou em casa com o CRB, perdeu do Remo por apenas 1-0 e empatou com o Atlético Goianiense. Assim. E aí ele segue aquela cartilha da Série B, né, velho? Em casa ele é difícil ser batido. A única derrota que ele tem foi pro Avaí, né? Por exemplo, em casa ele pegou times complicados, como Atlético Goianiense, CRB, o Operário e não perdeu nenhum desses 3 jogos, por exemplo. Na metade de cima, né, da tabela. É bem padrão da Série B isso aí, velho. O fator casa realmente acaba pesando muito, né? E além disso, além do fator casa, eu acredito que o que é também muito favorável para a equipe manauara, né, a equipe do Amazonas, é essa fase bem ruim aí do Atlético, né? São 3 jogos seguidos, perdendo os 3 e sequer conseguindo deixar marcar gol, velho. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Atlético Paranaense e perdeu do Novo Horizontino, né? A última vitória foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0, e antes derrota por 1-0. Nos últimos 5 jogos ele só fez gol em 1, né? E só ganhou 1, né? Os outros 4 ele perdeu, não teve nenhum 0-0 aí pelo caminho, né? Então assim, complicado realmente, e aí a gente observa aquela média de gols baixa também, padrão da Série B, né, velho? Bom, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é do time da casa, né? Como esperado já, Amazonas ali, com uma odd até interessante. Pois é, 2,14, é porque aqui de fato, eu acho que em termos de elenco a gente pode até colocar aparelho, mas realmente o fator casa vai acabar pesando muito, tá? E para esse jogo, diferente da análise que a gente fez de Criciúma e Vila Nova, aqui eu realmente enxergo um favoritismozinho um pouco maior pro Amazonas, tá? Por causa da ineficiência do Atlético, coisa que é diferente ali em Criciúma e Vila Nova, né? O Vila Nova tem um time muito bom, mas veio num momento ruim. Aqui não, o Atlético realmente é um time do mesmo porte ali, pode-se dizer, do Amazonas, e aí você tem o fator casa a favor do Amazonas, né? Então, aqui eu já fico com um receio um pouquinho maior de pegar um under 2,5, por exemplo, porque eu não descarto um 2-1 Amazonas, tá? Eu acho que é um palpite que pode acontecer para esse jogo. Então, por isso, ao invés de ir no under 2,5, eu acredito que seja mais seguro a gente pegar o dupla hipótese do Amazonas e combinar com o under 3,5. Por que eu gosto mais daqui? Porque aí você tira as possíveis vitórias do Atlético, se você fosse no under 2,5, ali, você tira o 1-0 e o 2-0 pro Atlético, mas você bota na conta o 2-1 e o 3-0 pro Amazonas, que eu acho que são resultados mais plausíveis do que a vitória do Atlético, levando em consideração essa fase muito ruim aí da equipe de São João del Rei, tá? Então, acredito que essa é a opção mais segura e até mais segura também do que a análise que a gente fez de Criciúma e Vila Nova. Por isso eu considero essa aqui a hot bet da segunda-feira, a melhor aposta aí para esta segundona do Brasileirão. Muito bem. Então, dica dada aí para Amazonas e Atlético, né? O dupla hipótese da onça, né? Sim, a onça pintada. E menos de 3,5 gols no jogo.